Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 283, vamos ler 1 Macabeus capítulo 2, Eclesiástico capítulos 4, 5 e 6 e Provérbios 22, versículos de 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você tivesse feito isso, teria aparecido hoje uma notificação para você dizendo: olha, saiu o dia 283 do podcast A Bíblia em um Ano, o que é bem legal. Enfim, como eu disse, é o dia 283. Vamos ler o capítulo 2 do primeiro livro de Macabeus, Eclesiástico capítulos 4, 5 e 6 e Provérbios 22, versículos de 1 a 4. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, Rebelião de Matatias. Nesse tempo surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joiaribe. Embora oriundo de Jerusalém, havia se estabelecido em Modim. Tinha 5 filhos: João, apelidado o Feliz, Simão, apelidado o Fanático, Judas, apelidado Macabeu, Lázaro, apelidado Auarã, e Jonatas, apelidado Afus. Matatias, ao ver os sacrilégios que eram cometidos em Judá e Jerusalém, exclamou: Ai de mim! Por que nasci para ver a ruína de meu povo e da cidade santa? Para ficar aí sentado quando a cidade passava para o inimigo e o santuário para mãos estranhas. Seu templo é como um homem desonrado. Seus ornatos valiosos foram levados como despojos. Seus pequeninos assassinados nas praças, seus jovens mortos pela espada inimiga. Qual nação não ocupou seus palácios, não se apropriou de seus despojos? Arrebataram-lhe sua formosura. Era livre e agora é escrava. Aí está, nosso santuário, nossa formosura e nosso orgulho, tudo está desolado. Os gentios o profanaram. Para que continuar vivendo? Matatias e seus filhos rasgaram as vestes, vestiram-se com pano de saco e fizeram um grande luto. Os funcionários reais encarregados de fazer apostatar à força chegaram a Modim, para que o povo oferecesse sacrifícios, e muitos israelitas acorreram a eles. Matatias se reuniu com seus filhos, e os funcionários do rei lhe disseram: És um personagem ilustre, um homem importante neste povoado, e estás respaldado por teus filhos e parentes. Aproxima-te por primeiro, faze o que manda o rei, como o fizeram todas as nações, os próprios judeus e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos recebereis o título de grandes do reino, e vos premiarão com ouro, prata e muitos presentes. Matatias, porém, respondeu em voz alta: Ainda que todos os súditos nos domínios do rei obedeçam, apostatando da religião de seus pais, embora prefiram cumprir suas ordens, eu, meus filhos e meus parentes viveremos segundo a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e nossos costumes. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos de nossa religião para a direita ou para a esquerda. Mal acabara de falar, adiantou-se um judeu, à vista de todos, disposto a sacrificar sobre a ara de Modim, conforme o rei ordenava. Ao vê-lo, Matatias se indignou, tremeu de cólera e, num ímpeto de ira santa, correu para degolar aquele homem sobre a ara. Aí mesmo matou também o funcionário real que obrigava a sacrificar e derrubou a ara. Cheio de zelo pela lei, fez o mesmo que fizera Finéias com Zambre, filho de Salu. Depois começou a gritar em alta voz pela cidade: Siga-me quem sentir zelo pela lei e quiser manter a aliança. Depois fugiu para a montanha com seus filhos, deixando no povoado tudo o que possuía. Nessa ocasião, muitos desceram ao deserto para instalar-se aí, porque desejavam viver segundo o direito e a justiça, com seus filhos, mulheres e rebanhos. É que as desgraças haviam chegado ao cúmulo.
Chegou aos funcionários reais e à guarnição de Jerusalém, da cidade de Davi, a notícia de que alguns indivíduos que haviam desobedecido o mandato do rei desceram aos esconderijos do deserto. Muitos soldados correram em sua perseguição. Alcançaram-nos, tomaram posições diante deles e os atacaram em dia de sábado. E os ameaçaram. É um ultimato. Se sairdes e obedecerdes ao rei, nós vos deixaremos vivos. Mas eles responderam: não sairemos, nem obedeceremos ao rei, profanando o sábado. Os soldados os atacaram sem demora, e eles não replicaram, nem lhes atiraram uma pedra sequer, nem se entrincheiraram nos esconderijos, mas disseram: morramos todos com a consciência limpa. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais contra todo direito. Assim mesmo os atacaram de sábado, e morreram todos, com suas mulheres, filhos e rebanhos. Havia umas 1000 pessoas. Quando ficaram sabendo, Matatias e seus filhos fizeram grande luto por eles e comentavam: se todos nós fizermos como nossos irmãos, não lutando contra os pagãos pela vida e por nossa lei, em breve eles vão nos eliminar do país. Nesse mesmo dia se reuniram e tomaram a seguinte decisão: responderemos lutando a quem nos atacar no sábado. Assim não pereceremos todos, como nossos irmãos nos esconderijos. Então uniu-se a eles o grupo dos leais, israelitas aguerridos, todos os voluntários da lei. Aderiram a eles também, como reforços, todos os que escapavam de qualquer desgraça. Organizaram um exército e descarregaram sua ira contra os pecadores e sua cólera contra os apóstatas. Os que se livraram foram refugiar-se entre os pagãos. Matatias e seus partidários organizaram uma incursão, derrubando as aras, circuncidando à força os meninos não circuncidados que encontravam em território israelita e perseguindo os insolentes. A campanha teve êxito, de modo que resgataram a lei das mãos dos pagãos e de seus reis, e não deixaram que o perverso triunfasse. Quando chegou a hora de morrer, Matatias disse a seus filhos: hoje triunfam a insolência e o descaramento. São tempos de subversão e de ira. Meus filhos, sede zelosos da lei, e dai a vida pela aliança de nossos pais. Recordai as façanhas que nossos pais realizaram em seu tempo, e conseguireis glória sem par, e fama perpétua. Abraão demonstrou sua fidelidade na prova, e isso foi registrado em seu crédito. José, no meio do perigo, cumpriu o mandamento e chegou a ser senhor do Egito. Finéias, nosso pai, por seu grande zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué chegou a ser juiz de Israel por ter cumprido a lei. Calebe, por seu testemunho diante da Assembleia, recebeu uma terra em herança. Davi, por sua misericórdia, obteve o trono de uma monarquia perpétua. Elias foi arrebatado ao céu por seu grande zelo pela lei. Ananias, Azarias e Misael, por sua fé, salvaram-se da fogueira. Daniel, por sua inocência, salvou-se da goela dos leões. E assim, repassando as gerações, compreendereis que não desfalecem os que esperam em Deus. Não temais as palavras de um pecador, pois seu fausto acabará em esterco e vermes. Hoje exaltado, e amanhã desaparecerá. Voltando ao pó, seus planos fracassaram. Meus filhos, sede valentes em defender a lei, pois ela será a vossa glória. Vede, sei que vosso irmão Simeão é prudente, obedecei-lhe sempre, pois ele será vosso pai. E Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Ganhai para vós todos os que guardam a lei, e vingai vosso povo. Pagai aos pagãos o que merecem, e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. E depois de abençoá-los, foi reunir-se com seus antepassados. Morreu no ano 146. Enterraram-no em Modim, na sepultura familiar. E todo Israel lhe fez solenes funerais. O livro de Eclesiástico, capítulo 4. Filho meu, não zombes da vida do aflito, não deprimas a quem sofre amargamente. Não resmungues ao necessitado, nem te feches ao ânimo abatido.
Não exasperes a quem se sente abatido, nem aflijas o pobre que acorre a ti. Nem negues esmola ao indigente. Não rejeites a súplica do pobre, nem lhe des ocasião de amaldiçoar-te. Se na amargura de sua dor clamar contra ti, seu Criador escutará seu clamor. Torna-te simpático à assembleia, inclina a cabeça diante de quem manda. Dá atenção ao pobre e responde a sua saudação com simplicidade. Livra o oprimido do opressor e não te repugne fazer justiça. Sê pai para os órfãos e marido para as viúvas, e Deus te chamará filho, terá piedade e te livrará da cova. Fala a sabedoria. A sabedoria instrui seus filhos, incentiva os que a compreendem. Os que a amam, amam a vida. Os que a buscam, obtêm o favor do Senhor. Os que a retêm, conseguem glória do Senhor. Acamparão com a bênção de Deus. Os que a servem, servem ao Santo. Deus ama os que a amam. Quem me escuta, julgará retamente. Quem me dá atenção, habitará em meus átrios. Oculta, caminharei com ele. Começarei provando-o com tentações. Quando seu coração se entregar a mim, voltarei a ele para guiá-lo e revelar-lhe meus segredos. Mas se ele se desviar, eu o rejeitarei e o castigarei com o cárcere. Se ele se afastar de mim, eu o expulsarei e o entregarei aos salteadores. Timidez. Filho meu, aproveita a ocasião, mas guarda-te do mal. Não sejas vergonhoso em prejuízo próprio. Há uma vergonha que acarreta culpa, há uma vergonha que traz graça e honra. Não tenhas consideração em prejuízo próprio, nem duvides com perigo próprio. Não retenhas a palavra oportunada, nem escondas tua sabedoria. Pois falando se mostra a sabedoria, e na resposta da língua a inteligência. Não contradigas a Deus, humilha-te diante de Deus. Não te envergonhes de confessar tua culpa, não te oponhas à corrente. Não te submetas a um nécio, nem resistas aos que mandam. Não te sentes com juiz iníquo, pois terás de julgar segundo o seu capricho. Até a morte luta pela justiça, e o Senhor combaterá a teu favor. Não sejas arrogante de boca, tímido e covarde nos fatos. Não sejas um leão para a tua família, medroso e tímido com os servos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada na hora de dar. Capítulo 5. Presunção. Não confies em tuas riquezas, nem digas, sou suficiente a mim mesmo. Não confies em tuas forças para seguir teus caprichos. Não sigas teus caprichos e cobiças, nem caminhes segundo tuas paixões. Não digas, quem poderá comigo? Porque o Senhor te exigirá contas. Não digas, pequei e nenhum mal me aconteceu, porque Ele é um Deus paciente. Não confies em seu perdão para acrescentar culpas a culpas, pensando, sua compaixão é grande e perdoará minhas muitas culpas, porque tem compaixão e cólera, e sua ira recai sobre os perversos. Não tardes em voltar a ele, nem adies de um dia para o outro, porque seu furor brota de repente, e no dia da vingança perecerás. Não confies em riquezas injustas, pois não te servirão no dia da ira. Sobre o falar. Não aventes com qualquer vento, nem sigas em qualquer direção. Sê consequente em teu pensar e coerente em tuas palavras. Sê rápido para escutar e lento para responder. Se está em teu poder, responde ao próximo. Do contrário, mão na boca. O falar traz honra e traz desonra. A língua do homem é sua ruína. Não tenhas fama de dúplice, nem uses a língua para murmurar. A vergonha foi feita para o ladrão, e a afronta ao próximo para o dúplice. Não causes dano, nem pouco, nem muito. Não te transformes de amigo em inimigo. Capítulo 6. Pois ganharás má fama, vergonha e afronta, como homem perverso e dúplice. A paixão. Não caias vítima de tua paixão, pois excitará suas forças contra ti. Comerá tuas folhas, arrancará teus frutos e te deixará como árvore seca. A paixão violenta destrói seu dono e o torna zombaria de seu inimigo.
Amigos. Uma voz suave aumenta os amigos e os lábios amáveis as saudações. Sejam muitos os que te saúdam, mas confidente um entre mil. Se adquires um amigo, faze-o com tato. Não confies logo nele, porque há amigos de um momento que não duram em tempo de perigo. Há amigos que se tornam inimigos e te ofendem, descobrindo tuas brigas. Há amigos que acompanham na mesa e não aparecem na hora da desgraça. Quando tudo te vai bem, estão contigo. Quando te vai mal, fogem de ti. Se a desgraça te atinge, te dão as costas e se escondem de tua vista. Afasta-te de teu inimigo e sê cauteloso com teu amigo. O amigo fiel é refúgio seguro. Quem o encontra, encontra um tesouro. Um amigo fiel não tem preço, nem é possível pagar seu valor. Um amigo fiel é um talismã. Quem respeita a Deus o consegue. Seu camarada será como ele e suas ações como seu título. A sabedoria. Filho meu, desde a juventude aceita a instrução, e até na velhice te encontrarás com sensatez. Aproxima-te dela como quem ara e ceifa, esperando abundante colheita. Cultivando-a, trabalharás um pouco e amanhã comerás seus frutos. Ao nécio, ela parece árdua, e o insensato não pode com ela. Ela o oprime como pedra pesada, e ele não tarda em sacudi-la. Porque a instrução é como seu nome indica, não se manifesta a todos. Escuta minha opinião, filho meu, e não rejeites meu conselho. Mete os pés em seus grilhões e oferece o pescoço a seu jugo. Ajeita o ombro para carregá-la e não te irrites com suas rédeas. Com toda a alma, recorre a ela. Com todas as tuas forças, segue seus caminhos. Rastreia-a, busca por ela e a alcançarás. Quando a possuíres, não a soltes mais. No fim, alcançarás seu descanso, e ela se converterá em teu prazer. Seus grilhões se tornarão teu baluarte, suas rédeas, traje de festa, seu jugo, joia de ouro, suas correias, cintos de púrpura. Como traje de festa a levarás, tu a cingirás como coroa festiva. Se quiseres, filho meu, chegarás a sábio. Se te esforçares, chegarás a sagaz. Se gostares de escutar, aprenderás. Se deres ouvidos, te instruirás. Assiste à reunião dos anciãos, e se houver um sensato, apega-te a ele. Procure escutar todo tipo de explicações, não te escape um provérbio sensato. Observa quem é inteligente e madruga para visitá-lo. Que teus pés desgastem seus umbrais. Reflete sobre o respeito ao Altíssimo e medita sem cessar seus mandamentos. Ele te dará a inteligência e, segundo teus desejos, te fará sábio. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Melhor é boa fama que riquezas. Mais vale simpatia que ouro e prata. O rico e o pobre se encontram. O Senhor fez os dois. O sagaz vê o perigo e se esconde. O incauto prossegue e paga por isso. Nas pegadas da humildade e do respeito a Deus caminham riqueza, honra e vida. Pai Santíssimo, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado por tuas instruções. Obrigado pela sabedoria que tu compartilhas conosco e obrigado por moldar nossos corações, nossos olhos e nossas mentes para sermos capazes de ver a tua vontade e desejarmos realizá-la todos os dias de nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a realizarmos teu plano para nossas vidas. Pedimos vossa ajuda, pois sem ela não podemos fazer nada. Porém, com ela, tudo é possível. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vimos o capítulo 2 de 1 Macabeus. E, de novo, nesse livro os capítulos são bem longos, né? E, cara, tem tanta coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Vimos lá Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote dos filhos de Joaíbe. E ele vai para Modim e ele tem 5 filhos, né? E ele vê tudo isso acontecendo e ao ver tudo isso, ele exclama e grita ao Senhor. Senhor, isso é uma crise. Porque assim, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, eles voltaram com o desejo, com a intenção de serem fiéis, dizendo: não vamos mais nos afastar da adoração ao único Deus verdadeiro de jeito nenhum.
E agora, sob o domínio grego, sob a ocupação grega, muitos estão fazendo isso. E Matatias se torna o homem que lidera essa revolta, né? Basicamente dizendo: não vamos fazer isso. Inclusive, os funcionários do rei vão até Matatias dizendo: Matatias, você é um cara bem conhecido aqui pelo povo, você tem certa influência, né? Então mostra para eles como se faz, para que façam o que o rei mandou. E então você será amigo do rei, e o rei dará a você e aos seus filhos muito ouro e muita prata. E qual é a resposta de Matatias? Matatias diz: não, eu não vou fazer isso. E o que acontece? Quando ele termina de falar, um judeu avança à vista de todos para oferecer o sacrifício. E Matatias vê isso, e assim como Finéias, lembra lá atrás que tinha um casal fazendo atos imorais, profanando a aliança? Finéias pega uma lança, corre lá e atravessa os dois. Então, assim como Finéias, Matatias é tomado por uma ira que é justa e mata o judeu. Daí ele também mata o funcionário do rei, e é uma daquelas situações em que você pensa: ô louco, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Tipo, a gente tá meio que oprimido aqui, então agora não tem mais volta. Começou a revolta, eles vão ter que lutar. E é isso que ele faz, né? Ele diz: todos que quiserem lutar, todos que quiserem viver livres, venham para as colinas comigo. E eles começam a travar essa guerra de guerrilha, não só contra os gregos, mas também contra seus companheiros judeus que não eram fiéis à aliança. E como já dissemos diversas vezes, né? Só porque algo tá na Bíblia não significa que seja uma coisa boa. Só porque um, entre aspas, protagonista de uma parte da Bíblia faz algo, não significa automaticamente que seja o certo, né? É apenas o que a pessoa fez. Por exemplo, Matatias e seus filhos e o grupo que estava com eles não só lutaram contra os gregos, mas eles também circuncidavam à força garotos que não haviam sido circuncidados e eles encontravam, né? Mas também, diz lá, a campanha teve êxito, de modo que resgataram a lei das mãos dos pagãos e de seus reis, e não deixaram que o perverso triunfasse. Então, cara, é que assim, isso aqui se trata de uma guerra, né? E toda guerra sempre coisas horríveis acontecem. E se você que está ouvindo agora faz parte dessa comunidade do podcast A Bíblia em um Ano, se você já viveu uma guerra, você sabe exatamente do que eu estou falando. Que uma vez que ela tem início, a coisa vai ficando cada vez mais feia. E aqui no final do capítulo 2, Matatias morre. Mas antes disso, ele confia a 2 de seus filhos 2 deveres diferentes. Ele diz: Vede, sei que vosso irmão Simeão é prudente. Obedecei-lhe sempre, pois ele será vosso pai. E Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Inclusive, o nome Macabeu significa martelo. E Judas Macabeu é um apelido, né? Então é tipo Judas o martelo. Daí ele continua: Ganhai para vós todos os que guardam a lei e vingai vosso povo. E daí é isso que acontece, né? Eles iniciam essa guerra de guerrilha liderada por Judas Macabeu, Judas o martelo, contra os gregos e os gentios, para tentar conquistar a liberdade. Aliás, eu não quero entregar o final, né? Mas eles conseguem estabelecer um estado soberano por um tempo, mais ou menos uns 100 anos, creio eu. Mas eles fazem isso com muita violência e de formas que nenhum de nós gostaríamos de fazer, né? Mas eles fazem tudo isso por amor à lei, por amor à liberdade para a qual Deus os fez, por amor à adoração a Deus. E é isso que vai acontecer e é isso que a gente vai ver mais sobre mais pra frente. Agora, indo lá pros capítulos 4, 5 e 6 de Eclesiástico. Cara, sensacional, né? São meio que conselhos muito úteis pra nossa vida cotidiana. Começa já dizendo assim, né? Cuide dos pobres, cuide dos necessitados. E eu acho incrível, porque é algo que eu preciso ser lembrado. Lá no versículo 8 do capítulo 4 diz: dá atenção ao pobre. E pensa, quantas vezes a gente para num semáforo e tem alguém pedindo esmola na esquina e você fica tipo, tá, olha pro outro lado, olha pra frente, olha pra qualquer outro lugar menos pros olhos dessa pessoa que tá precisando de ajuda. Mas aqui tá dizendo, dá atenção ao pobre. Então eu acho muito importante porque eu mesmo preciso ser lembrado disso. Agora, o livro de Eclesiastes e o livro da sabedoria são meio que um super livro de provérbios, né? É uma forma de chamar. E uma coisa que eu sugiro é que quando estivermos ouvindo Eclesiástico e o livro da sabedoria, ou até provérbios, eu sugiro que você leia junto com a sua Bíblia, se possível. Porque é muito legal você acompanhar e ver a forma como esses pedacinhos de sabedoria se juntam e se conectam. É muito interessante. Por exemplo, no capítulo 6.
Tem tanta coisa que eu queria destacar aqui, mas aí seria o dia todo de podcast. Mas vamos lá. No capítulo 6 fala sobre amizade. E é incrível demais. Sejam muitos os que te saúdam, né? Tipo seus conhecidos, seus colegas de trabalho, as pessoas que você cumprimenta no elevador. Mas confidente, um entre mil. E cara, quantas vezes acontece de você pensar: ah, essa pessoa parece legal, eu vou me abrir com ela e aceitar o conselho que ela me der? Não. A escritura diz: sejam muitos os que te saúdam, né? É importante manter boas relações com todo mundo. Mas confidente, um entre mil. A pessoa que você confia, que você se abre e aceita conselhos dela, não pode ser qualquer um. Daí depois, no versículo 7 do capítulo 6, isso aqui é muito importante, né? Quantos de nós não pensamos: ah, eu queria ter lido isso na época da escola? Que diz lá: se adquires um amigo, faze-o com tato, não confies logo nele. E às vezes encontramos alguém com quem temos algo em comum, que parece uma pessoa divertida, interessante, vocês riem das mesmas coisas, concordam bastante. Aí você acaba confiando nela antes de ver se ela realmente é confiável. E aqui a Bíblia está falando: se adquires um amigo, faze-o com tato, não confies logo nele. E descreve 3 tipos de amigos, né? Há amigos de um momento, que não duram em tempos de perigo, ou seja, amizade de conveniência, né? Há amigos que se tornam inimigos e te ofendem descobrindo tuas brigas. E pensa, quantas vezes já aconteceu de você confiar em alguém que você achava ser seu amigo, contar alguma coisa e essa pessoa depois usar isso contra você? E há amigos que acompanham na mesa e não aparecem na hora da desgraça. E alguém ser seu companheiro de mesa basicamente significa alguém com quem você tem muita amizade, né? Muitas vezes, para selar uma aliança, antigamente era feita uma refeição, né? Aí continua: quando tudo te vai bem, estão contigo. Quando te vai mal, fogem de ti. Porém, nem toda amizade é falsa, né? Diz lá a parte positiva: o amigo fiel é refúgio seguro. Quem o encontra, encontra um tesouro. Um amigo fiel não tem preço, nem é possível pagar seu valor. Um amigo fiel é um talismã. Quem respeita a Deus o consegue. Sensacional. E tem muito mais coisa boa aqui no livro de Eclesiastes. E assim, quem sou eu para te dizer o que fazer? Mas eu acho que seria uma bênção para você que, mesmo só por alguns dias, uns 30 dias, você possa acompanhar a leitura desses livros que se parecem com provérbios junto da Bíblia. E de repente até fazer algumas anotações, sabe? E se não der, na hora que você estiver ouvindo, pelo menos na hora que você chegar em casa, estiver mais tranquilo, sentar e dizer: opa, agora eu vou ler a leitura de Eclesiástico que ouvimos hoje. Realmente seria algo bem interessante de se fazer, então fica aí a recomendação, porque, como eu disse, eu não estou aqui para mandar em ninguém. Minha função é apenas proclamar a palavra de Deus e ajudar a torná-la parte da sua vida. Eu fico muito feliz de poder fazer isso e assim, saibam que vocês também estão me ajudando a tornar a palavra de Deus cada vez mais presente na minha vida. Então eu sou muito grato e eu rezo por cada um de vocês todos os dias. Eu peço que, por favor, rezem por mim também. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.